A gente é uma das pouquíssimas empresas no Brasil que tem Great Place to Work e empresa certificado B Corp. No segmento de vinho não deve ter ninguém no Brasil que tem esses dois certificados. A gente inovou, que a gente botou um hub da Azul Aéreo, dentro da empresa. Então, um pedido chega pra gente, na mesma hora o estoque prepara, leva dentro da salinha da Azul, a Azul já etiqueta, que ele praça ali no próprio hub dele para coletar, já vai para o avião, no dia seguinte estava entregando para o cliente. Eu não tenho filtro, eu vivo aquilo intensamente e eu sou incomodado, sou aquele que eu acho que nunca tá bom, que acho que a gente sempre pode ser melhor. Olá, bem-vindos ao Empresário Sem Filtro, o podcast onde conversamos e aprendemos com empresários de sucesso e um bate-papo, obviamente, sem filtro. E hoje temos um convidado incrível, Fred Woods. Fred, esse seu nome já é um nome chique, né? Internacional. O Fred é uma pessoa que a gente vem há muito tempo aí tentando marcar um horário, porque ele é do Rio de Janeiro, então achar aí a agenda que a gente pudesse estar junto não foi fácil, mas com certeza é um privilégio enorme estar aqui com você hoje e a gente vai conversar sobre o segmento de vinhos. Nossa, que coisa incrível, hein? Tem muito assunto aí pela frente. Então, primeiramente, Fred, super obrigada de ter aceitado aí o nosso convite. Obrigado você, fiquei super satisfeito com o convite, até assim, porque muitas pessoas sempre perguntam da nossa história e já teve eventos na casa de cliente que o cliente contratou a gente para fazer uma degustação para o aniversário de 18 anos do filho e o próprio cliente contou a história da Woods Wine e as meninas filmaram e me mandaram assim, Fred, olha a paixão que ele tem pela empresa, por você. Então, assim, cara, a história é muito bacana. Você tem uma história toda de vida, você tem essa história toda que a gente está construindo aí, 4 anos de Woods Wine e a paixão em si. E é isso, acho que é a vida do empresário, né? Um pouco de louco. Na real. E artista, né? Isso aí. Então, Fred, antes da gente conversar sobre a empresa, sobre o setor, vamos nos focar um pouquinho no Fred, pessoa física. Quem é ele? Conta pra gente. Minha família, meu pai meu pai nasceu em Minas, veio pro Rio quando criança. A família tinha uma boa condição, mas era em Minas Gerais, ali em Congonhas do Campo, tinha um negócio de mineração. Meus avós perderam as terras por causa da mineração, era uma confusão. E meu pai veio e sempre foi um empreendedor e empresário. Começou com um negócio de acrílico lá atrás. Depois ele construiu uma fábrica ali no centro, pequenininha, assim, de fundo de garagem. Daquilo começou uma fábrica maior. Surgiu a oportunidade de uns italianos e que era uma marca importante, Giorgetti, italiana. E aí meu pai entrou nisso que era a IME, Indústria de Móveis e Léus. Foi uma das maiores empresas do Brasil. Então, eu sempre acompanhei meu pai a vida toda no caminhão, indo fazer entrega em vários lugares que aconteceu o problema e a gente dormindo, tem foto disso na carroceria do caminhão. As pessoas que acompanharam meu pai desde lá de trás, que estão com a gente até hoje. Sempre essa cultura do meu pai, esse carinho do meu pai, assim, acho que foi uma das coisas que me ajudou muito. Por outro lado, meu pai, eu tinha 4 anos de idade. Meu pai está há 40 anos com a mulher atual. Ela é uma mãe, porque eu tenho minha mãe, mas ela que me criou ali o tempo todo. E brigava muito comigo. Ela fala, briguei muito com você, mas você viu que foi pro seu bem. Então ela me botou num colégio do Rio super tradicional, Padre Antônio Vieira, e que
conheci pessoas fantásticas e foi muito bom assim, para minha educação, para minha cultura. Sou o único homem de 5 irmãs. 5 irmãs? 5 irmãs. Meu Deus, Fred. E que, você imagina, sofria bullying, apanhava das 5, porque se juntavam 5 contra 1. Contra 1. E falava que eu era o mimado porque era o único homem. Tem isso também. E com o tempo, acho que todo mundo ali, a gente foi passando e hoje em dia é uma união entre a gente muito grande. Mas isso vem dos meus pais, porque eles fazem questão, 2 vezes ao ano, a gente tem que se juntar em algum lugar, toda a família. Que tudo. Já são 19 netos, tá vindo o primeiro bisneto do meu pai, né? E as minhas irmãs hoje moram 3 em Portugal, uma em Miami, uma no Rio e mais... Família internacional. E eu no Rio, agora Rio e São Paulo, né? São Paulo. Agora você não pode mais dizer que você está só no Rio. Mas então, assim, mesmo a família estando espalhada pelo mundo e tendo crescido tanto, essa ideia de que 2 vezes por ano vocês têm que se encontrar permanece. E todo mundo dá um jeito de estar presente. Permanece. Natal, a gente tem um combinado que é um Natal sim, um Natal não, que é porque é da família do marido, ele já adotou como uma família do marido, porque e lá são 5, então um ano é da família do marido, um ano é da família da esposa. Da minha irmã. Eu acho que toda família enfrenta esse dilema nos natais, então tem sempre essa questão. Mas eu acho legal essa coisa da família, né, pela cultura familiar de vocês, dessa união de trazer essa presença. Ainda mais porque você vem, né, de um ambiente onde a influência feminina aí é muito significativa. Então, bem legal essa... Sou pai de 2 meninos. Meninos, então? 2 meninos. Entendi. 6 e 8. Uhum. Minha mulher é médica, família tradicional de médicos. O avô dela fundou a Associação Brasileira de Angioplastia. Angioplastia, cirurgia vascular e angioplastia. Uhum. Ela é cirurgião vascular e tem a paixão ali, o avô, o pai, o padrinho dela, tio dela. Tudo na área de saúde? Todos eles são médicos. E não te influenciaram? Você não foi para essa área? Não. Não. Nenhum momento. Eu falo porque venho de um pai dentista que tentou influenciar 3 filhos e não conseguiu. Então, às vezes dá certo, às vezes não. E aí, o Fred decidiu o quê? Falou, bom, para que lado que eu vou seguir logo cedo? Eu sempre acompanhei meu pai. Uhum. Então, tem essa coisa do vírus empreendedor desde sempre, sim, né? Sim. Pelo lado do meu avô, por todos os lados, eu sempre via pelo lado da Mafalda, que é a minha segunda mãe, uma madrasta. Ela sempre foi empresária. É até engraçado porque ela conheceu meu pai. Meu pai tinha fábrica de móveis e fazia, na época, quase todos os hotéis do Brasil. E ele conheceu ela na época da obra do Copador Hotel. Nossa porque Senhora. O pai dela era o dono, a família Dorei, era o dono do hotel, estava construindo o hotel, tem hotéis em Portugal, e estava construindo. E meu pai estava indo lá acompanhar a obra para fazer todo o mobiliário do hotel. Porque ele fazia a Copacabana Palace, e todos os hotéis do Rio de Janeiro, tradicionalmente, Transamérica, tudo que você possa imaginar, era feito pela gente. Uhum. Então, se conheceram na obra e ela sempre foi braço direito do pai e... Muito parecido, então tinha... né? Então, foi assim, acho que toda essa junção de a família toda empreendedora, todo mundo, minhas irmãs... As suas irmãs também tinham essa coisa de estar próxima do seu pai, de acompanhar, ou logo cedo definiram que que iam seguir outros caminhos profissionais? Uma irmã minha, ela foi fazer faculdade em Portugal.
quando acabou a faculdade de Portugal, a gente tinha a IME tinha em Miami e ia precisar mudar para Washington. E a minha irmã tinha acabado de se formar e estava namorando lá, sério, há muito tempo. E ela falou, quero ir para Washington tocar a empresa e me caso, vou lá com meu marido. E aí fomos para lá tocar a empresa, existe até hoje, Mas a EMI Furniture. Esse braço da empresa em Washington, ele também era do mercado de... Porque a gente importava muito. Então, a gente precisava de um hub lá Entendi. da compra, do depósito e do envio. Só que, ao mesmo tempo, a gente viu o mercado lá e teve loja lá, até hoje tem loja lá e vende para o mercado todo americano. Entendi. Então, a gente viu que dava para ter as duas pontas. Então, ela foi tocar essa parte da loja e meu pai e eu, a gente fazia as feiras para trazer para o Brasil. Fui para Bali, na época que Bali ainda era uma coisa terrível. A gente tinha que ligar para os caras da transportadora e falar assim, cara, eu preciso do motorista que me leve nos buracos lá para eu descobrir onde é que eu vou comprar. E para você comprar... Traziam muitas coisas de Bali, né? Vinham aqueles containers enormes. De Bali, muitos sofás daqueles importados, Chesterfield, a gente trouxe muita coisa na época. Que legal. A gente veio da época pré-artefato, né? Aí depois, quando a IME, meu pai começou a sair da frente da IME, começou a artefato, começou com que foi uma coisa onde eu aprendi muito. O Bach ali fez as mostras, ele fazia coisa com bom gosto. E ele fazia a mostra, usava o próprio indicador do produto dele, que era o arquiteto, para fazer uma decoração. Então, o arquiteto já mostrava para o cliente, era uma maneira... Ele conseguiu inovar no mercado, né? E aí, Artefato foi o boom que é. Claro. É um sucesso e é muito amigo do meu pai. Eu acompanho a história toda e eu falei, pai, eu acho que é isso. É sempre uma coisa mais premium, é isso? O público de vocês sempre foi um público Sempre foi premium. isso. Como é que eu posso falar? Eu, há pouco tempo, fui chamado para gerir uma gráfica 2 anos antes da pandemia. E aí, eu tinha uma meta lá de fazer a gráfica, fazer um volume, precisava fazer aquele negócio funcionar. E aí, comecei a fazer, começou a dar certo, fui buscando gente que me ajudava em marketing, fui melhorando as coisas e tinha bons canais. Só que eu dei uma sorte muito grande. Sorte no lado empresarial, mas teve competência também. Veio a pandemia e explodiu daquele negócio do álcool gel e as empresas precisavam de álcool gel para o dia seguinte. A minha gráfica era de rótulo e eu já tinha preparado ela toda para estar preparada para qualquer coisa. Então, começou a faltar produto no mercado, a gente tinha um produto, a gente era a única gráfica que entregava 24 horas. Eu sou muito amigo dos donos da Granado e a Granado precisava jogar o álcool gel. A gente pegou, imagina a Granado, só a Granado entrando ali, e aí quando ela entrou com o álcool gel, entrou com a linha toda de produtos, a gráfica, eu tinha que trabalhar 3 turnos por dia, 24 horas, e me virando. Pandemia, a Mônica, como é médica, ficou indo para o sítio com as crianças, vinha 1 vez ou 2 da semana trabalhar, eu subia todo dia, às vezes dormia na empresa, e aí no final, quando a empresa assim, estourou de venda, tudo assim, o cara já não aceitava, porque a gente tinha feito um acordo, o negócio explodiu de uma maneira de vendas que o cara já não aceitava pagar o combinado, e também A sua comissão explodiu. Pois é. A bonificação, né? Claro, a bonificação. Claro. E o cara não soube lidar ali com a sociedade de uma forma, e que também foi mais um ponto para eu aprender, que eu acho que hoje a gente tem um business plan dentro da Woods de bonificação, de sociedade futura, de tudo.
E até o advogado cada vez mais vai preparando aquilo mais redondinho, porque eu acho que você vai crescer. Eu acho que o barco precisa de um capitão que está olhando lá na frente, mas você sem as pessoas ao seu lado, você não é ninguém. Eu acho que é Fred, eu falo que às vezes eu deveria mudar o nome do empresário sem filtro para provavelmente sócio sem filtro, alguma coisa assim, porque crises societárias e aprendizados nessa área, né, é uma das coisas que a gente mais tem aqui, que é natural, né? Uma empresa familiar, ele passa por muitos formatos, por muitos momentos, e as parcerias, né, é um dos P's fundamentais aí desse processo. Então, o que você, em termos de, novo, trazendo desde a época do seu pai, obviamente, porque você tem vários momentos empreendedores, os segmentos mudam, mas o perfil empreendedor sempre esteve presente. O que você aprendeu com essa questão de parceria, de sociedades? E aí, nessa época que eu estava saindo da gráfica, era final de 2020, um amigo meu tinha acabado de separar, aí eu fui passar o ano novo em Angra, falei, pô, você não quer vir comigo? Eu vou com as crianças, tudo, mas vai ser bem tranquilo, você tá... Aí ele foi comigo, eu falei, como é que estão as coisas? Ele tinha uma empresa de café, era pandemia, já com mais de um ano, já tinha dado aquelas 6 meses que o governo deu para dar de licença, e depois que o governo fez um negócio que você podia ficar remoto. Não dispensar os funcionários, mas você tinha que mantê-los durante o incentivo assim. Então ele já tinha feito isso, já tinha voltado, e a empresa dele era de máquina de café, só que máquina de café vendia o café a grão, o quilo, mas ele não vendia o grão a quilo, ele vendia a dose. Então ele botava as máquinas em tudo quanto é escritório, estacionamento, hotel, o que você possa, restaurante, e deixava os sacos de café lá, e o cara que ia, apertava o botãozinho, ele só passava a cada 15 dias, ou quando o cara pedia reposição antes, para ver o contador de dosagem de café e deixar mais café, e cobrava no final do mês. Tinha os contratos lá, até 1.000 cafés, tanto, até... E assim por diante. Só que ele falou, cara, as empresas estão todo mundo trabalhando de casa. Os restaurantes estão fechados. Eu tô com os funcionários lá na empresa, tô desesperado. Falei, cara, eu tenho um grupo que, nessa época da pandemia, a gente tentou achar soluções para não enlouquecer. Então, a gente tinha um grupo muito grande de São Paulo e do Rio, que a gente tinha como uma confraria que jogava poker junto e se juntava para comprar vinho. E aí eu vi um serviço péssimo, que a gente precisava se juntar para comprar um lote de vinho e fazer aquilo. E eu via que a gente ali discutia sobre o vinho, vi uma coisa tão bacana. E aí eu falei assim, gente, falei para esse amigo meu, pô, eu tô com essa ideia aqui e tô querendo testar esse modelo. Você tem tudo lá. Você topa me aceitar lá? Eu vou abrir empresa e aí deixa eu ver como é que vai ser, depois a gente conversa, e assim foi por diante. Então tinha a Fernanda que trabalhava comigo, que era assim, era 5... Porque acontecia? Nessa época ainda de Itaipava, que eu tinha saído do trabalho e tinha essa confraria com São Paulo, os vinhos compravam, a confraria comprava por São Paulo, chegava na minha casa no Rio, e o meu porteiro distribuía, e a Fernanda que fazia toda a coisa com o porteiro. Eu não ganhava nada, era para mim os vinhos. Estava montando minha adega em Itaipava, então estava curtindo. E com meus amigos. E para Fernanda, ela também no momento ali estava precisando de uma coisa, e combinei com ela, era R$5 por garrafa para ela, coisa, e combinei com o pessoal, R$10 a mais por garrafa. Você imagina, a gente comprava uma compra coletiva muito grande, uma preço de custo, sei lá. E aí acabou que ela chegou no momento que eu falei assim, caramba, dá para virar um negócio. E aí eu, com o Fabiano, iniciei na empresa dele, chamei a Fernanda, dia seguinte chamei a
A Fernanda era uma amiga dessa confraria. Não, a Fernanda é uma amiga minha de infância. Por coincidências, a mãe dela trabalhou comigo lá atrás, na época da IME. E a Fernanda foi do Grupo Spoleto, foi de alguns lugares como o Cefol. E era uma pessoa que eu tinha confiança e que eu acho uma pessoa muito competente. E aí você está numa confraria, vendo um modelo de negócio ali surgindo e usando da sua rede já de longa data, com competências diferentes. O meu porteiro, que não fazia tudo meu, já pegava o meu carro, pegava à noite. O porteiro faz parte da confraria nessa altura do campeonato também. Já entrou o porteiro, hoje virou todo mundo. Perfeito. Aí começou a empresa, era o filho do porteiro, era a sobrinha do porteiro, todo o pessoal do estoque era porque foi crescendo muito rápido. A gente ficou no café, para você ter uma noção. E o café nessa história era o quê? Você estava usando a infraestrutura dele para poder trazer os vinhos. Ele tinha vendas, logística, ele tinha tudo. Então, entendi. Eu consegui virar de um grupo, transformar numa empresa com venda, com atendimento, com entrega, tudo bonitinho. E fui fora do grupo, eu fui criar o mesmo modelo que eu vi ali na confraria, eu fui criar fora. Na época, a gente está falando de março de 2021, que a gente abriu a empresa. O WhatsApp, ninguém atendia por WhatsApp. Ninguém fazia atendimento. Eu criei grupos de WhatsApp. Hoje eu tenho mais de 30, 40... Não, são 80 grupos, porque eu tenho o grupo da Fazenda Boa Vista, eu tenho o grupo da Fazenda da Grama, o grupo do G4 Clube. Eu tenho grupos... Com perfis, então você segmentou o teu público, de novo, segmentação comportamental, que é que a gente fala, né? Grupos abertos. Que é isso? Grupos abertos, então a pessoa... você atende individualmente esses grupos. Você tem key accounts para atender grupo de WhatsApp. Exatamente. Excelente. Então, por exemplo, a gente faz evento na Fazenda Grama. Cada evento a gente convida as pessoas para entrar no próprio grupo. Então as pessoas postam, pô, bebi, esse aqui tá ótimo, sei o quê. As pessoas trocam. Pô, tô indo viajar para Itália, pô, vocês me indicam alguma coisa? O pessoal vai lá na hora e mesmo indica. Então eu fui criando os braços dentro da empresa, que eu acho que o mercado do vinho estava esquecido, e a Associação Brasileira de Sommelier, se você olhar, é barata e não tem um atendimento tão bacana, porque eu acho que ficou ultrapassado. O W7 tem um super ensino, mas tá caro demais para certificação e, ao mesmo tempo, não tem ali no meio... Então, a gente veio inovando. Então, a gente está com o W7, está com a ABS, mas a gente faz os cursos do W7 dentro da Woods, com vinhos muito melhores. A gente traz os donos de vinícola e a gente tem o foco na experiência do cliente. Opa, estão falando minha língua aqui. Falou em experiência do cliente, eu já estou ficando até nervosa. Eu acho graça que, assim, essa história sua, ela já está meio que... eu tenho uma pessoa na família que atua nesse mesmo segmento. Então, assim, eu já tinha ouvido falar de você e sei que está ligando ali uma luzinha na concorrência justamente por essas ideias inovadoras aí e um pouco diferentes e com esse foco na experiência do cliente. Então, isso é um tema que a gente vai abordar bastante aqui, porque, de novo, você conseguiu colocar... Você tem uma proximidade com esse teu cliente muito forte, né? Porque o WhatsApp te permite isso de uma maneira muito direta. Ele tem um acesso a mim. Pois é. Que ele fala... E você lê isso tudo. Você consegue entender os comportamentos e adequar de uma maneira muito rápida. É porque o primeiro grupo, tá? É que, por exemplo, a gente tem grupos com nomes também. Premier Cru, Provence, Chablis, Malbec. Porque o estilo de vinho que a pessoa gosta. Não, porque chegou, na época, o WhatsApp tinha um limite de até 300 pessoas. Aí depois aumentou, entendeu? Agora a gente consegue ter um grupo maior, mas não consegue ter a demanda que a gente precisa. A quantidade de clientes é muito grande. Então, eu só consigo comprar da... Tenho que interromper aqui. É um Wine Woods? Woods Wine. Woods Wine. Esses dois Ws aqui... Vou de novo. Então, só para eu entender, eu só consigo comprar da Woods Wine se eu tiver no grupo, não, né? Não. O que aconteceu?
quando eu fui lá atrás, no início, eu comecei os grupos, fizemos o site bem padrão e tudo, mas aquele início de empresa, investimento, tudo para você ter um bom estoque controlado, todo aquele início, o pessoal me falava, com 3 meses do café, a gente já estava na terceira obra. E aí a gente foi para o prédio que a gente é hoje no Rio Comprido, que é passando o túnel Rebouças. Então, como central para receber produto, sair produto, Brasil é ótimo. A gente inovou, que a gente botou um hub da Azul Aéreo, dentro da empresa. Então, um pedido chega para a gente, na mesma hora, o estoque prepara, leva dentro da salinha da Azul, a Azul já etiqueta, tem uma hora que ele praça ali no próprio hub dele para coletar, já vai para o avião. No dia seguinte, estava entregando para o cliente. Os meus clientes, assim, pessoas importantes. Claro. Um grande amigo meu do BTG, ele falou, pô, Fred, o vinho chegou para mim, o vinho chegou aqui já hoje, pediu ontem. A gente botou um hub da Azul. Um dos cases que eu fui levar 60 empresários lá para conhecer a empresa, eles falaram, pô, você tem um hub da Azul dentro da tua empresa. Pô, isso é sensacional. Então, essa coisa do buscar soluções, Fred, assim, eu não diria necessariamente fora da caixa, né? Porque quando você está pensando em toda a tua cadeia aí, faria sentido, né? Você trabalhar a logística de uma maneira mais próxima, mas é uma solução quase radical, né? Trazer o hub da Azul para dentro do teu negócio. Da onde vem essa mentalidade? Assim, vocês sempre foram corajosos aí de buscar alternativas e meter as caras? Como é que é isso? Porque eu sou, assim, eu tenho... Até outro dia eu estava falando com as meninas, eu sou muito... Eu não tenho filtro. Ótimo. Então veio para o lugar certo. Eu vivo aquilo intensamente. Tem dia que eu saio 3 horas da manhã, tem dia que eu... um dia eu tô no avião para Nova York, porque surgiu um negócio lá. No outro dia eu tô em outro lugar. Elas não acreditam que eu vou aparecer num tal lugar. Do nada eu apareço, pego todo mundo de surpresa, porque elas não conseguem entender como é que eu apareço em tanto lugar e em tanta coisa ao mesmo tempo. Eu acho assim, eu sempre quero criar um núcleo interno dentro da empresa. Então, por exemplo, a Maria, minha sócia, na época, era um cliente meu que era apaixonado pela Woods lá no início e falou para mim, Fred, vem almoçar comigo, isso aqui. Era no Alto da Boa Vista, lá onde é a casa do prefeito, lá no alto. Nesse dia chovendo pra caramba, acabou a luz. E o cliente me chamou, nem conhecia, sabia que ele era amigo por um outro amigo meu. O cara me chamou lá, no Alto da Boa Vista, cheguei lá sem luz, nada. Acabou que o papo foi ótimo. Hoje é um grande amigo meu, marido da minha sócia, e ele falou assim, quero investir na empresa. Eu falei, cara, eu só estou aceitando capital intelectual. Ele falou, minha mulher, trabalhar na Globo, mas calma aí que eu vou... Posso levar lá? Eu falei, pode. E hoje a Maria está aí, tá no sofá aqui ao meu lado aqui, que tá hoje com a gente. Assim, um dos cases engraçados da Woods. Flavinha, minha sócia São Paulo, que toca São Paulo com a Maria também, veio de uma forma... Também indicação de um amigo, uma super mãe, tem 4 filhos homens. Eita. Um marido nova geração mega masculina. Empresário e consegue dar conta disso tudo. Então, assim, eu fico... Você está muito bem acompanhado, muito bem cercado. E de mulheres, igual minhas irmãs. É isso. A maior parte são mulheres. Eu acho que eu consigo me dar... Tudo bem que elas... Às vezes, quando eu preciso dar uma briguinha, elas ficam uma semana virando a cara pra mim, sem falar comigo. Você. Mas tudo bem, faz parte. Mas já aprendi. Às vezes... Já aprendi desde casa lá, então... Depende de muito tempo, né? A gente tá falando de parceria, a gente tem que aprender a lidar com os vários parceiros. Então, de novo, a tua fala, ela vem muito dessa sua rede, né?
você é um construtor de redes de relacionamento, pode-se dizer isso? Assim, até o próprio grupo do WhatsApp parece muito com isso. Sim, né? sim. Essa junção de pessoas com necessidades específicas ou talentos específicos, e você vai construindo o seu negócio. E quando começou essa jornada, estava tão assim que eu falei assim, fui fazer um curso. Aí falou, pô, cada um... nesse dia tava até o Felipe Bronze estava fazendo curso também, era um curso do G4 lá para... o principal curso deles. E aí o Alfredo perguntou para mim, Alfredo Orlando, qual é a sua maior dificuldade? Aí eu falei, pô, hoje é escalonar a minha venda no site. Aí ele falou, teu marketing atende? Eu falei, atende. Liga para ele. Liguei para as meninas, manda tirar da tomada. Falei assim. Aí vi que ele tava alguma brincadeira, desliguei com as meninas e... Cara, a gente estudou o case da tua empresa. Você, isso, tô falando quando eu fiz esse curso, tem 2 anos. Já tinha mais 2 anos de empresa. Ele falou, você começou as vendas no WhatsApp. Os teus grupos, as pessoas, é aberto. Ninguém consegue ter grupo aberto, porque falam de futebol, desrespeitam, sabe o quê? No meu grupo, chegou até a época a rixinha Fluminense e Flamengo, só que eu falei com todo mundo, gente, a gente é amigo, a gente se reúne aqui para tomar vinho juntos, não vamos lá, política, futebol e religião, não vamos misturar aqui não, vamos falar de coisa boa, viagem, comida, lugares interessantes e bons vinhos. E aí... Lifestyle mesmo, né? Lifestyle. E aí na UDS eu vou buscando cada vez mais a gente abordar isso, que a gente sente a necessidade. A gente trouxe... Até porque o vinho tem essa associação com essas questões, né? Ele é um bom companheiro de uma boa socialização, de um momento especial, de uma boa refeição, de uma boa viagem. Ele é um agente mais de união, né? Então você consegue relacionar bem o produto a essas situações. Eu tenho o lado que podem dizer que a bebida faz mal. A bebida de forma consciente e controlada não faz mal. Ela não engorda. Por acaso, eu perdi 20 quilos agora. Eu bebo, as meninas sabem, 10h30 da manhã eu tenho que começar a provar vinho. Tudo bem que a gente prova vinho, eu não uso cuspideira, os sommeliers, as pessoas que entendem muito usam cuspideira. Eu acho pecado. Desperdiçar um bom vinho. Não, mas eu boto pouco e vou bebendo, porque eu tenho que beber ao longo do dia para provar aquilo tudo. Então foram coisas que eu fui vendo que isso era uma coisa que o meu cliente queria. De repente ele não queria um copão de vinho, ele queria provar vários vinhos até para entender as diferenças. Então a gente sempre tenta fazer a experiência do cliente ser diferente. Então a gente traz o pessoal, reúne o pessoal, troca as experiências ali, a gente posta. O Humberto estava agora em Angola, sei lá onde que ele estava, Angola não, foi na Camboja. Gente, vocês não acreditam, estou no meio do Camboja, um negócio aqui incrível, uma loja de vinho sensacional, entendeu? Essa experiência que a gente troca no grupo. Pô, tô aqui, tô provando esse vinho, aí quando manda, já vai um outro cliente meu e fala, vai visitar tal restaurante, pede tal prato. É uma troca ali que você fala assim, cara, que coisa gostosa. As pessoas fazem questão de estar ali e eles acompanham o grupo. Porque qualquer coisa que você bota, eles comentam. Então você vê que não é um grupo que a pessoa... cansei desse grupo, porque o cara acompanha. Eu vou dizer que você é uma empresa que vende experiências e usa do vinho como um agente de construção disso. Mas é impressionante essa formatação aí. Você falou um negócio engraçado que até o próprio Humberto mesmo... Esse Humberto... É o nosso amigo em comum? Humberto Carlos. Só para as pessoas saberem de quem nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do Humberto, um amigo nosso aqui em comum, Humberto, que a gente estava falando antes. É um amigo meu em comum,
que veio da Confraria do Vinho e que hoje é um grande amigo meu, foi um pai para a Woods Wine, porque ele trabalhou muito tempo com vinho. Que legal. Ele já foi a tudo quanto é vinícola, e ele tem uma memória, lembra o nome de todo mundo, lembra tudo quanto é vinho. Então ele veio, nessa época toda, me ajudando, me dando dica. Outro dia mesmo eu falei no grupo ali, quando a gente acabou de tirar o certificado de empresa B, há 2 anos a gente luta por isso. A gente é uma das pouquíssimas empresas no Brasil que tem Great Place to Work e empresa certificado B, B Corp. Em 2 anos? Não, 2 anos foi o tempo para conseguir tirar. Então, mas a sua empresa tem mesmo 4 anos. Tem 4 anos. Olha 4 que anos. loucura. Então, 4 anos de empresa. Great Place to Work e B Corp. No segmento de vinho não deve ter ninguém no Brasil que tenha esses 2 certificados. No mundo, os 2 certificados juntos é muito difícil, são empresas muito grandes. Mas é isso, eu me preocupo muito. A cultura nossa é muito forte. A gente, toda sexta-feira, tem um churrasco na empresa no final do dia para o pessoal... Porque é o que eu falo. Quanto mais a gente está junto, é melhor para a gente evitar brigas. Eu faço uma viagem com as meninas todo ano. Ano passado a gente foi para Portugal, foram 12 dias. 12 dias em Portugal. Era uma van para 10 pessoas. Não, era uma van... 10, 12 pessoas, a van. Acho que era 11, porque tinha o banquinho assim. Não, éramos 10... Não, éramos 11 e a van era para 10. Encaixaram. Mas, porque o banco ali era de 2 e a mala, imagina, são 7 mulheres. Nossa. Eu falei para elas. Tinha uma van de malas atrás. Porque a Marcela, ela foi adquirida para a Woods para tocar, ela tinha uma grande experiência com blogs de turismo e agência de turismo de alto luxo. Então, a gente fez um M&A, puxou para dentro e a gente está fazendo essas áreas todas que a gente vê educação. A gente está vendo todas as áreas que a gente vê necessidade, que sejam agregadas ao vinho e que possa melhorar a experiência do cliente, a gente incorpora. Porque se a gente entregar, a gente sabe a qualidade que a gente está entregando. Se a gente fizer por outra, a gente não sabe o que entendeu? O W7, ele pode te dar o título, mas se o W7 é feito lá dentro, do meu espaço, eu sei em qual taça ele está servindo. Ele não vai estar servindo numa taça qualquer, ele vai estar servindo numa especial, em alguma coisa boa ele vai estar servindo. Eu sei quais vinhos eles vão botar. Porque, tem que dar aula, eu vou ver quem quer dar os vinhos de graça. Aí pode ser qualquer vinho, não. O cara está fazendo um curso, eu vou botar um vinho bom. Eu bebo vinho bom. Eu quero ensinar para as pessoas... A apreciar de verdade. A apreciar bem o vinho e que não precisa ser caro. Claro. Hoje, a gente mudou o mercado. Eu falo para as pessoas, Chablis é uma região igual Champagne. Chablis você achava só acima de 300 e poucos reais. Hoje, a gente tem Chablis a menos de 180, abaixo de 200 reais, tem pelo menos 3. E a gente é o único no mercado. E a gente trouxe para baixo, o pessoal fica revoltado com a gente, mas a gente compra um container e fala, eu não importo, mas eu falo para a importadora minha de confiança, pode fechar um container que é meu. Vamos democratizar o que é bom. Exatamente. Todo mundo tem que ter acesso ao que é bom. E a gente está o tempo todo mostrando, e isso veio principalmente dos clientes. Um belo dia um cliente virou para mim e falou assim, esse vinho é um super toscano, que numa confraria minha, que só tinha vinhaço, ele ganhou do Tiganello, ganhou só de vinhaço, esse vinho aqui é incrível. Passando no meu estoque, eu tenho mais de 5 mil rótulos diferentes. Fora a quantidade de garrafa. E ele falou, esse vinho é espetacular. Só de olhar o rótulo do vinho, já bateu o olho. Esse cara entende muito. E ajudou muita gente desde o início. É um amigo e cliente que era do IO comigo. E ele falou isso. Depois disso, no dia seguinte, esgotou o vinho. Tudo que eu comprava do vinho,
Hoje a importadora, toda importação desse vinho vem para mim, é esgotada na mesma hora por causa de um cliente fazer um comentário. Eu vou usar esse podcast nas minhas palestras para dar aula de certas estratégias aqui, que a gente matou uns 3 conceitos aqui nesses últimos 10 minutos. Então, olha o que você consegue fazer. Por ter os seus grupos, e ali você tem o teu cliente direto se relacionando com você e dizendo, ele é o agente de influência. Então, você faz um marketing de influência ali direto entre eles, né? Ele próprio, e você viabiliza a chegada desse produto até ele. Então, a partir do momento em que alguém endossa e fala, esse produto realmente é legal e eu recomendo, né? Não precisa vir de vocês a recomendação. E essa que é a grande questão hoje em dia, porque quando a empresa se posiciona dizendo, este produto é bom, este produto não é bom, este vinho é bom, este vinho nem tanto, você sempre fica na dúvida, até porque você é um importador, você pode ter um interesse em estar defendendo aquilo. Então, assim, né, o que eu acho mais incrível é que você tem na sua mão um grupo de pessoas, um grupo de clientes que consegue dar a opinião, trocar informação, endossar, né, certos produtos, e você é um fornecedor, você está ali olhando, você está mapeando, você está coletando esses dados, entre aspas, né, não é nada tão formatado assim, mas você consegue adequar a demanda, inclusive, né? Então, esse é o marketing de influência dentro do seu próprio grupo, onde você é um agente de entrega, mas também uma pessoa que está aprendendo com esse processo, né? Não necessariamente você está só influenciando essa demanda, mas você está aprendendo com ela. Eu diria que eu estou seguindo junto com eles. Eu estou aprendendo com eles e sendo tipo assim, como se fosse o seu braço de confiança. Claro. Fred, vi aquele tal vinho sei lá onde, eu vou correr atrás para ver, de trazer o vinho e botar ali, e eu sou o braço de confiança, que eles sabem que a minha adega é toda climatizada, eu tenho mais de... Hoje são quase 100 mil garrafas no estoque, toda climatizada. Eu sigo várias políticas de B Corp, de Great Place to Work, até para isso, porque eu acho que tudo é importante. Claro. Quando você faz tudo com amor e carinho, a entrega final vai ser um bom resultado. Nossa, Entendeu? você acabou de resumir palestra de Customer Experience aqui. Então, muito obrigada, viu? Vou colocar na próxima. É literalmente isso. Quando você entende toda essa jornada, quando você entende todas essas dores específicas, mas em cada etapa, né? Às vezes a gente acha que só porque a gente tem um bom serviço, um bom atendimento, isso em si já completa toda a experiência. E não é verdade. Está na sutileza. Então, são pequenas situações que você vai percebendo, muitas vezes voltados para grupos e segmentos específicos, e você vai adequando. Então, você está numa proximidade, você está numa posição muito confortável de adequar essa expectativa, essa necessidade. Então, se você sabe fazer isso, se você tem essa predisposição de fazer isso, é onde dá certo. E eu sou incomodado, eu sou aquele que eu acho que nunca tá bom, que acho que a gente sempre pode ser melhor. Ontem eu fui visitar um amigo, vi o espaço dele e falei, que coisa fantástica. Eu vejo assim que a gente cria certas coisas, eu tenho uma brincadeira até com as meninas, porque lá no início, mal bem eu era sozinho, aí veio entrando, mas era muita coisa que eu inventava, e eu sou aquele maluco. Boné, bolsa, tem 500 tipos de bolsa, 500 tipos de abridor, tudo. Só que na época, eu ia fazendo de qualquer jeito, mandava, sei lá o quê, porque eu aprendi isso com meu pai. Se você não faz, se você delega e tá todo mundo atarefado, aquilo ali nunca vai ser, o projeto nunca vai andar. Uhum. Então, você tem que... Então, tem a história do nosso Citroën em 1947, que todo mundo é apaixonado, é o único no Brasil. O nosso quê? Um Citroën 1947, que é um Wine Truck, que ele é usado pela Ralph Lauren por marcas super famosas no mundo todo. A Ralph Lauren tem a Ralph Coffee,
No meio do Rockefeller Center, ela tem um Citroën igualzinho, só que verde, servindo café. Uma loja de café. E É um carro, Citroën. é um mini truck da Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, que ele é um charme porque ele abre lateralmente uma portinha, então vira como se fosse uma coisa assim. Que graça. E eu tinha aquilo, não da Ralph Lauren, não de nada. Claro. Era uma paixão minha, o carro. E ele já tinha feito parte daquele filme da Disney, Pixar, Cars. Ele era uma das miniaturas. Ele era usado por várias marcas famosas. Era um carro ícone lá de trás. Eu sempre achei, porque ele é curtinho. E assim, achava aquilo lindo. E como se fosse a Kombi, só que ela tem fuselagem de aviação. É um negócio... É apaixonante. E aí eu falei, pô... E tinha a miniatura na minha mesa, não tinha, era de taco mexicano, só o que era. O que eu consegui, e um do Cars, da Disney, que eu comprei, o original da Cars, e ficava na minha mesa. E só tinha um no Brasil. E o cara não vendia por nada. Um dia, não sei porquê, de madrugada me bateu, saí da empresa, 3 horas da manhã, de madrugada eu fui e mandei uma mensagem pro cara, no Instagram do cara. O cara não me respondeu, comecei a negociar com o cara de madrugada, liguei pro Diogo, que é um amigão meu, trabalha com 500 contas, delas uma empresa de reboque, que ele abriu, é um cara de coração, assim, nota 1 milhão, e ele pegou um amigo dele que precisava, que é o Isaías, que, pô, é um grande amigo hoje meu, e era um faz-tudo dele, e falou assim, pô, vou abrir uma empresa de reboque para tu tocar. E aí, nesse dia, eu fechando o deal com o cara, eu falei, cara, o carro tá lá em Minas. Vai que dá alguma zebra. Isso tudo de madrugada? Tudo de madrugada. Eu preciso que você pegue o reboque e vá para Minas agora. Chegando lá, se tudo der certo, eu faço o Pix, você bota em cima da carreta e vem embora. Ah, não. E você comprou o carro? Comprei o carro. Chegou lá no dia seguinte, elas não acreditavam. Ai, meu Deus. E aí, hoje pintei o nosso. Todos os eventos que a gente vai, Arte Rio... Ele é o imagina, foco. o Arte Rio, que é obras de arte, uma mais linda que a outra. Todo mundo vai lá e paga para tirar foto com o Citroën, porque é uma obra de arte. Que legal. E a gente fez muito bacana, as meninas têm muito carinho, botaram Wine and Friends make a great blend. Ai, que legal. E Today is Wine's Day. Entendeu? São brincadeiras. Atrás ele tem AM, PM, um cafezinho e o vinhozinho. Porque, mal bem, a gente foi... Claro. A raiz do café... Exato, tem uma raiz aí. Hoje a gente tem café expresso da Lavazza. A gente representa a Lavazza. Porque todo mundo tem a máquina da Nespresso. Então, o Lavazza ele tem a cápsula da Nespresso. E porque hoje a gente faz muito evento. Hoje a gente está com a XP Expert, está com o XP Expert, está com o Grupo Soma, está com a Arte Rio, está com o pessoal do Candaí, Fazenda Quinta da Baronesa, Fazenda da Grama, Boa Vista, shoppings, e aí... Então vocês não estão só no mundo digital... dos WhatsApps, mas vocês estão presencialmente na vida desses grupos. Sim, isso que é o bacana. A Woods é de carne e osso. A Woods é feita por pessoas. Por cada um de nós que está ali. E a gente se joga e faz. Esses 12 dias por Portugal, a gente só podia levar uma mala de mão. Imagina elas como é que ficaram comigo. Eu não sei se eu iria, não. Eu ia alugar um táxi para ir atrás dessa van aí, hein? Falei, que aí a condição é essa. Mas ficamos convidados por todos. Pedro da Real Companhia botou a gente na única casa que tem no Douro, uma casa 360 graus, com uma butler servindo a gente, que era coisa... Chegava todo dia lá e a gente falando, pô, que coisa, que mundo. A gente foi para Magadinha Nova também, que são casas especiais, cada uma com 3 ou 4 quartos, sabe o quê? E assim, é uma requinte, tudo do melhor
e tudo antigo, a decoração, tudo assim. Então, e eu falo que isso é muito importante, porque essa experiência de viajar, você viver a cultura dos outros, tudo é muito bacana. E na hora de trocar com o cliente é muito importante, porque você está falando de igual para igual com ele, que quando ele fala, pô, é que Portugal tem, pô, é bacana, a gente esteve lá agora, entendeu? Então, assim, minha família é portuguesa, sempre estive lá, graças à minha família também me ajudou muito na entrada em Portugal. Hoje, um cliente que virou grande amigo, hoje é o filho do presidente de Portugal. No grupo tem muitas pessoas importantes e que me acompanharam e que... Que são parte dessa tua jornada. Porque é fascinante uma coisa, Fred, assim. É claro que a gente recebe todo tipo de empresário, de diversos setores, com diversas formações, com formas de olhar para o mundo dos negócios diferentes, né? Todas fascinantes e complementares, mas é a primeira vez que eu vejo uma pessoa falar tanto da experiência. Você dificilmente vai se referir a elementos de gestão ou até questões realmente do setor. Você fala muito da experiência e você fala muito de pessoas. Então é incrível. Eu tenho uma dificuldade enorme de guardar nomes. E eu estou aqui fascinada como você cita nomes assim de uma maneira muito tranquila, como se todas fossem amigas. Inclusive até como se nós conhecêssemos essas pessoas. Hoje eu me sinto conhecendo-as. Então, isso é um super diferencial. Então, a gente... Né, eu tô trazendo um pouco isso porque a gente vai até conversar um pouco do setor de vinho, as suas peculiaridades, mas é fascinante perceber como a tua grande paixão, teu grande propósito está em pessoas e como você pode proporcionar essas experiências, né? É uma palavra hoje que a gente usa em excesso, talvez, mas que eu acho que ela define muito bem o que é o serviço, o que é o setor de serviço e por que as pessoas se relacionam com empresas, né? Como é que eu me sinto parte dessa organização? Então, é talvez um great place to work, mas também um great place to buy from, né? Um lugar onde eu quero ser cliente. É muito, muito interessante. E uma coisa que eu olho assim e falo para todo mundo, a gente acabou de completar 4 anos, né? Você sabe das dificuldades todas do Brasil, investimentos, captação, qualquer coisa. Porque a gente cresceu, a gente já está com um espaço aqui em São Paulo, o espaço vão ser 4 salas de experiência, uma que é um clube de jazz, uma que é uma sala de pôquer, reunião, mas a gente viu o pôquer, as pessoas, é um jogo de inteligência e de estudar a outra pessoa. É um jogo, ele não é sorte. Ele é sorte se você jogar um dia aqui com amigos. Não, mas no meu caso vai ser sorte, porque eu não sei jogar, então qualquer coisa que acontecer Mas positiva é um jogo sorte, que você estudando, ele tem todas as estatísticas e seus números. Tanto que o pôquer é legalizado, porque o pôquer, né, o campeonato de pôquer, não o pôquer claro. Que é solto. Então a gente quer fazer lá torneios de pôquer com degustações, a gente vai ter uma sala do charuto, que é o clube do charuto, para degustações de charuto com cigarro. A gente vai ter uma varanda que vai ter uma degustações de frutos do mar com coisa. Então a gente faz espaços para experiência. São salas privadas com eventos que vão ter que a gente vai convidar e a gente convida primeiro ali nos grupos. A gente não bota aberto porque esgota em 1 segundo. E a gente leva essas experiências aos outros lugares. Por exemplo, ontem a gente fez a noite na XP para os melhores clientes dele. A gente fez outro dia essa experiência numa empresa aqui de relógio, que o cliente vai, bota o roupão, bota o coisinha e pode personalizar o próprio relógio e com uma experiência de vinho. Então, a gente quer fazer coisas... Eventos corporativos, eventos para o grupo. Então, nossa, que demais. Corporativo, a gente está muito forte, porque tem empresas que chamam a gente para... Quando o CEO vai se reunir com a equipe principal para um retreat de 3 dias na casa dele, ele chama a gente para ir
fazer uma degustação às cegas para fazer tipo um icebreaker com a equipe. Claro. E quando ele vai fazer outros empresários que estão ali no grupo, que já viraram meus amigos, como eles são sócios de empresa e investem nas empresas, ele normalmente tem as convenções dos investidores ali para falar das coisas e chamam a gente para fazer uma degustação de vinho também. Deixa Então, eu te perguntar uma coisa sobre o setor, Fred, porque a gente sabe que muitos rótulos eles estão associados a contratos, né, com certas vinícolas, etc. Tem a sede de os grandes distribuidores, essa coisa. Como é que você tem acesso a esses rótulos? Vocês compram dos distribuidores ou vocês têm contrato direto com as vinícolas? Eu brinco, tá? Que eu inventei uma palavra nova que eu acho que eu não inventei. Para mim, eu me enxergo assim. Eu brinco que eu sou white label. Uma etiqueta branca. O que é uma etiqueta branca? É que eu compro de qualquer um. Então, eu compro da Wine, da Gran Cru, só que você teria que, como cada uma importa um produto, misturar uma, você teria que comprar um vinho numa, eu gosto desse vinho, desse e daquele. Eu vou ter que comprar uma aqui, uma ali, uma ali. E aí, o que acontece? Você vai comprar em 3 lugares diferentes. Você consegue comprar os 3 comigo de uma vez só e mais barato do que neles. Porque normalmente eles vendem para franquia como eles vendem para mim que sou distribuidora. E muitas vezes aí os caras vêm, mas a política de preço que você não está batendo preço, você está batendo preço abaixo. Eu falei, preço? Você sabe que existe uma lei no Brasil que você não pode obrigar o cara a vender, a me dar o preço que eu quero vender. Porque aí você está fazendo cartel de preço, sei lá. E aí já várias vezes eu brigo. Eu brigo pelo meu cliente. Eles sabem disso. Eles sabem que muitas vezes... Outro dia eu peguei um vinho um francês de 2014. Estava, assim, no ponto, assim, no ano que ele está no auge dele, daqui a pouco vai começar a cair. E aí o dono da importadora estava preocupado, sei lá o quê. Falou, eu tenho 2.000 garrafas, me manda que eu vou ver se é bom. Aí provei o vinho estava incrível. Eu tomo vinho antigo de R$2.000 e falo, vinho que era coisa de 25 euros lá fora, aqui seria R$300. Eu arrumei a 180, um negócio assim. Não, 140 pro pessoal. Eita. E quando eu boto isso, explico o que é, e conto, eu bebendo vinho e falo ali o dia o que aconteceu, esgoto o vinho no mesmo dia. Você abre isso, então existe uma transparência na tua Total. relação. Você explica tudo isso, então as pessoas... Tudo. É como se você tivesse, na realidade, intermediando os amigos. A mesma coisa que você fez na pandemia, que lá foi atrás, trazer... exatamente. Exatamente. O vinho você continua no mesmo modelo de negócio. Só que hoje... Com uma estrutura muito maior, né? Não, mas com a mesma ideia. Com a mesma ideia, só que eu não quero. Porque o pessoal, eles querem cada hora de um jeito fazer uma coisa. Por exemplo, tem importadora que viaja, compra um vinho que ninguém conhece o produtor, ninguém conhece nada. Mas vem aí o sommelier sócio dele lá e fala, não, que esse vinho, eu nunca tomei coisa nada, é incrível. Pô, sei lá o quê. E, comprei pro clube que vocês assinam e pagam 10 mil por mês. E vocês vão receber esse vinho que tá fantástico. Acabei de provar. Você, quando tem um clube de assinatura e vai importar um vinho, primeiro, se o vinho nunca veio, você tem que tirar a licença, tem que tudo, não chega tão rápido. O cara já compra tudo planejado, você tá
do plano do seu cliente. Por isso que eu sempre fui contra clube de assinatura. Meu clube de assinatura, eu fiz uma vez um modelo que era cashback. Quanto mais comprar, quer dizer, comprou, você ganha cashback. Para o cara ter a fidelidade. Você ganhava um encontro por mês lá no nosso espaço com um jantar para mais 7 amigos. Você podia trazer 7 amigos, o jantar pago pela gente, os vinhos ele tinha que fazer, ele comprava ou levava como quisesse, mas podia usar o nosso espaço. Então você pode ser, não só você quer fazer parte do clube, mas você também quer ser amiga de quem é essa pessoa do clube, né? Que ele ainda leva um amigo. Entendeu? Opa. Você... Então, assim, foram modelos... Só que aí a gente viu que na questão do cashback, a gente viu que estava tendo gente que estava comprando com a gente para revender. E aí eu tive que reformular isso e a gente vai vir... Você vai aprendendo, porque na realidade, de novo, como você está muito próximo do teu cliente e das mudanças desse mercado, você consegue ir adaptando, entendendo o que fazer e o que não fazer, né? Como reajustar, como pivotar, se bem que tem, no teu momento, uma empresa já bem madura, mas nunca é tarde para pivotar. Na época, era um cartão de titânio que você recebia com seu número de membro desde o ano que era de prata, com tudo preto, tipo um cartão de crédito super poderoso e que você consegue abrir, até abriu 4 anos da Woods, eu abri com o meu próprio cartão e, cara, foi assim, ganhava uma caixa personalizada com o nome dele, o número de membro, tudo. Então, assim, a gente sempre fez as coisas com muito carinho. Muito carinho. E eu sou contra essa política de enganar, e eu vejo isso. O cara fala assim, não, que eu trouxe um vinho, sei lá o que. Cara, é de um produtor pequeno, mas o vinho é ótimo. Esse vinho lá custaria 500 coisas, $500, 500 euros. Eu falo assim, cara, se o vinho é pequeno, sei lá o quê? O cara foi lá, comprou esse vinho, negociou lá, apertou o cara. E os pequenos produtores, você acaba que você dá até pena. Nessas minhas viagens, eu vou até contar uma cena que foi isso. Eu visitei a vinícola e foi indicação da importadora. Cheguei lá, estou visitando o dono e o sobrinho, porque era a vinícola da família. Sentaram na mesa comigo, estava eu e minha mulher, começaram a servir os vinhos, trazendo um pratinho de cada vez, servia os vinhos, conversando comigo, servia a roupa dele, via tudo, sei lá o quê. Aí cheguei no balcão, vi os preços do vinho. Aí agradecia tudo, porque era pela importadora que me mandou lá. Nunca mais eu voltei a comprar essa importadora. Quando eu vi o valor do vinho e o preço que o cara vendia, falei, o cara toma toda a produção desses pobres coitados e tipo uma exploração. Aí eu falei, cara, não, entendeu? Eu vendo as marcas que são conhecidas, eu vendo The Prisoner, um vinho americano, lá fora custa R$400. Lá na Woods Wine custa R$400. Você compra nos Estados Unidos por R$400. Um experiente, um rosé super famoso. Em Miami você vai pagar $30, a gente vende a R$160, alguma coisa assim. Um Chablis, você vai pagar lá fora. Não precisa ir para fora, vir com a mala cheia de coisa. Pode trazer sapato, né? Que é o que a gente vai quando eu vou. Então não preciso mais trazer vinho, porque eu posso comprar aqui pelo mesmo preço. É isso que você está me dizendo? Opa. É isso, só que eu boto um ponto para todo mundo. Quando for viajar, não adianta você trazer um vinho de 50, 100, 300, 400 euros. Se for para trazer, traz o de 1.500 euros, que tem a sua data de casamento, a data do nascimento do seu filho, para vinho caro, bom, porque você... Que seja significativo. Quando ele fizer 18 anos, você vai abrir com ele e você vai... entendeu? Ou o dia que você conquistar uma coisa muito bacana na sua vida, na sua empresa, um sucesso, ou dos teus sócios, ou pela saúde de alguém querido seu que conseguiu se recuperar, você abre um vinho especial. Ou traz de um momento especial. Fui numa vinícola, cara, fui tão bem tratado pelo aquele dono, aí você compra um vinho que eles normalmente têm umas safras mais antigas, compra a safra antiga e traz. Porque o dia que você for abrir, você vai lembrar daquele momento. Pô, foi tão legal. Em 2014, eu tive com o dono da vinícola tal, que me tratou de tal maneira. E eu... acabo que eu
tem um jeitinho que eu hoje, o dono da Wine & Soul tem um Citroën, mas é um outro modelo, e pô, toda vez que eu vou lá, dei um capacete da Ayrton Senna para ele, e pô, eles me amam. O meu jeito Brasil-Portugal, por ter família, é uma relação uma troca muito boa. Quando eles querem vir para cá pro carnaval, arrumo tudo. Agora a gente desfilou na Mangueira com camisa de diretoria agora nas campeãs, fui pro camarote. Então eu falo para todo mundo, gente, eu sou aqui, a gente tem um apartamento da Woods Wine em São Paulo, porque agora eu tô vindo durante a semana, e eu falo sempre, o produtor vem para fazer a apresentação pra gente ou qualquer coisa, fica no apartamento da Woods Wine, porque, pô, vocês são bem-vindos. Você é uma pessoa que não cultiva uva, você cultiva memórias, né? É incrível. Eu acho que é o mais importante. Eu falo pro meu cliente, cara, se quebrar um vinho de R$100 na tua mala, você vai apanhar tanto da tua mulher e você vai perder coisa que você gosta, cara. Pra quê? Pô, pega isso, ou traz um super vinho, ou faz... eu indico para eles como viajar com airbag. Airbag é um papelzinho que você enche 2 segundos. Se precisar trazer o vinho, você leva... Custa R$1 cada airbag, e você enche ali na hora e a bombinha joga fora, porque vem junto. R$10 é 10 saquinhos com a bombinha. Aí você leva na mala, não culpa nada. Na volta você ainda joga fora a bombinha. Se precisar encher o airbag, porque bota o vinho ali, não tem como quebrar. A gente só envia para o Brasil todo. E toda transportadora aceita a gente, avião, tudo, por causa do nosso tipo de embalagem. A nossa embalagem é comprada com a gente tem até uma matéria minha na Klabin, For You, que a gente é grande parceiro deles. Eu sempre prezei nisso. Qualidade desde a embalagem... até o final. Maravilhoso. Fred, nós vamos ter que começar o nosso fechamento, porque nosso horário aqui já estourou, mas a conversa aqui não tem fim, porque ela é muito, muito legal. Só para fechar, alguma coisa para as pessoas que estão começando, que têm aí uma jornada pela frente, que você queria deixar de mensagem? O que você acha que pessoas podem aprender com essa tua história? Eu acho que o mais importante para quem vai começar, no meu caso, eu como fundador ali, porque tinha um grupo de amigos e que desenhou num guardanapo, que no meio do W dava para botar uma garrafinha, porque era contra botar meu nome, porque eu estava vindo como CEO, como uma aposta para a Woods Wine e pela minha paixão. E ali construí uma equipe e a gente é o que eu falo, a gente é um projeto tipo XP, 4 anos, e que a gente vai ser um projeto tipo XP. A XP mudou o mercado da maneira que os bancos eram e vieram 1000 coisas atrás em todo esse sentido. E a gente quer isso, mas você tem que trazer a sua equipe, as pessoas junto, porque sem elas você não vai a lugar nenhum. Eu acho que você tem que tentar sempre pensar fora da caixa, tira do papel o projeto, nem que seja minúsculo. As meninas queriam fazer um campeonato de beach tênis, patrocinar Woods Wine, que está na moda, Rio e São Paulo. Falei, gente, tira do papel. A empresa já tem 60, 80 pessoas. E vamos fazer um campeonato nosso. A gente já viu onde a gente errou, acertou, e já vai estar quase preparado para fazer para os clientes. Claro. Então, acho que assim, gente, faz com amor e tenta, vai, mete a cara. Dá certo. Falar que não errei na minha vida, já errei, já quebrei, já tentei, já briguei muito com meu pai, porque na época que eu trabalhava com meu pai, eu batia de sempre, diferente com meu pai, é difícil. Trabalhar com família é difícil, nada é fácil. Mas com amor, com coisa, é aquilo que você falou. A gente fica falando aqui horas, porque é isso. A sua paixão, ela sai na sua voz. Então, e acredita que mais alguns anos a gente vai criar um negócio que vai ser tipo a Total Wine nos Estados Unidos, aquelas mega stores. A gente tá com isso aí para sair. Ótimo. Os experiences são espaços de experiências fechados com essas degustações, com clube de jazz, com sala de poker, sala de charuto. É muita coisa boa vindo, só que é muito investimento. E
Vocês estão vindo para mudar o mercado. Mudar o mercado. É isso aí. E a gente tem espaço, porque a gente pode importar, só que importar que eu digo é virar para o importador e ajudar o importador a pagar ali antes. Fechar toda a cadeia do amor. Fechar a cadeia, mas de maneira white blend, trabalhar com todo mundo. E a gente fala que a gente quer ser, não ter a vaidade de não... A gente vai fazer as coisas novas, o modelo de estudo novo para o vinho, o modelo de experiência novo para o vinho, fazer ficar mais acessível você ter acesso a conhecer as vinícolas. A gente quer, porque a gente sabe que a pessoa vai uma vez e o vinho, você vai tomando cada vez o melhor, você vai gostando e vai mudando. Tá bom. Vamos democratizar aí esse mercado. Democratizar. É isso aí. E com a experiência lá em cima. Fred, muito obrigada. Foi um prazer enorme. Assim, eu particularmente aprendi muito. Então, eu tenho certeza que vocês vão ser um sucesso, como já são. Muito legal, porque só de vir aqui já é um aprendizado e a gente vê amigos em comum. É isso aí. E que estão no grupo da Woods Wine. Eita, eu preciso entrar também. Você está convidadíssima. Muito obrigada. Fred. A gente tem um só For Women, que é o único que eu não faço parte. Mas minhas sócias todas estão lá. Mas como você está cercado de mulheres, elas estão lá te representando muito bem. Então é nesse que eu quero entrar. Fred, muito obrigada. Foi um prazer enorme. Muito sucesso para você. E para você que está nos acompanhando, temos aqui uma aula de experiência no cliente, então não deixa de compartilhar com quem entende e aprecia o tema, assim como nós. Até a próxima.